Olá pessoal, aqui quem fala é Elias Santos Quiovato, aluno do primeiro período do curso de Sistemas para a Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia Centro. A gente vai estar apresentando um mini curso sobre a matéria Fundamentos de Redes de Computadores para vocês, com um total de 4 aulas. Essa é a primeira aula. Essa aula tem o objetivo de passar os fundamentos básicos sobre o que é uma rede, como funciona teoricamente uma rede, e ao longo dessas 4 aulas a gente aprofunda um pouquinho mais. Bom, o que é uma rede de computadores? Uma rede de computadores é um conjunto de dois ou mais dispositivos, também chamados de nós, que usam um conjunto de regras, que são os protocolos, em comum para compartilhar recursos físicos e lógicos. Esse protocolo seria como se fosse as leis de trânsito e a rede seria mais ou menos como se fosse um bairro ou uma cidade ou até mesmo as estradas interligando todo o planeta. E esse protocolo serve para quebrar as informações em pedaços pequenos para que não congestione essa rede, não envie um pedaço muito grande de dado por um lugar que não cabe esse pedaço muito grande. Então é isso. Esses nós da rede podem ser computadores, impressoras, servidores, roteadores, entre outros. Os tipos da rede. As redes têm vários tipos, mas dois tipos em específico são os mais usados. Ela pode ser ponto a ponto ou peer-to-peer, ou seja, cada máquina ela se comunica diretamente com outra máquina e nenhuma máquina possui autoridade maior que a outra. Todas possuem ao mesmo nível de autoridade. E o mais utilizado, que é o cliente-servidor, que os clientes solicitam uma informação para o servidor e o servidor tem essas informações solicitadas armazenadas nesse próprio servidor. Então, o servidor ele tem autoridade sobre o conteúdo que é gerado nessa rede. Tem alguns conceitos importantes que a gente deve entender bem antes de estudar redes. Entre eles está o endereçamento, que significa alocar endereço para cada nó conectado a uma rede. Por exemplo, cada telefone possui um número, então esse número é o endereço daquele telefone. A mesma coisa acontece com os computadores, cada computador tem o endereço IP. O meio é o ambiente físico usado para conectar os nós de uma rede. Então, seria, no caso, os cabos, fibra ótica, ondas de rádio e assim, entre outras. Tem também o protocolo, que são regras que os nós devem obedecer para comunicarem. Eles criam uma linguagem comum entre diferentes tipos de máquina. Entre alguns exemplos de protocolo, a gente tem o FTP, o HTTP e o TCP/IP, que é o protocolo para controle de transmissões e para a internet. E também tem o roteamento. Rotear significa determinar qual caminho que um pacote de dados deve tomar ao viajar entre os nós de origem e de destino. Então, quando você envia pacotes,
Esses pacotes vão caminhar pela rede. Quando chegarem em algum roteador, esse roteador vai decidir qual caminho jogar esse seu pacote para chegar no endereço de destino. Bom, como é uma aula introdutória, vamos falar um pouco da história de como surgiu essa redes de computadores. Existiam já as redes de telecomunicação, só que telefônica. E essas redes telefônicas eram feitas por comutação de circuitos, ou seja, os dados eles corriam sempre pelo mesmo caminho. A rede de computadores, o início dela se deu quando tentaram enviar esses dados por caminhos diferentes, de forma que nunca tivesse um congestionamento e também se tivesse algum ataque, porque o começo das redes foram estabelecidos na época da Guerra Fria. Então, se tivesse algum ataque a algum ponto de comunicação, não atrapalharia a comunicação, porque as redes estavam ligadas em outros lugares. Então, de 61 a 72, esse período caracterizou-se pelo desenvolvimento e demonstração do princípio da computação de pacotes, como eu acabei de falar. Tudo o que temos hoje de redes de computadores e, consequentemente, internet origina-se dessa época, em que a rede telefônica era a rede de comunicação mundial. Em 1969, foi instalado o primeiro IMP, Interface Message Processor, na Universidade da Califórnia. No final dessa década, o embrião da internet, a ARPANET, tinha 4 nós. Esse Interface Message Processor era um processador de dados que era instalado e ele servia mais ou menos como um servidor. Então, foi instalado primeiro em 69 na Califórnia e durante alguns meses foram instalados outros 4 nós, todos em universidades americanas. E esses nós se comunicavam. No final de 72, a ARPANET já tinha 15 nós e foi divulgado esse modelo de rede na Conferência Internacional sobre Computação por Computadores. Bom, em meados da década de 70 surgiram outras redes de comunicação de pacotes. Além da ARPANET, tinha a LoRaNet, uma rede de micro-ondas que interligava as universidades das ilhas do Havaí. Nessa década, o número de redes começava a crescer. Em 73, em sua tese de doutorado, Robert Metcalfe, funcionário da Xerox, apresentou os princípios padrão Ethernet, padrão para ter redes internas, a placa da rede até hoje mais utilizada mundialmente. Em 80 e 90, ocorreu no mundo todo a explosão das redes de computadores. A exceção, é claro, de alguns poucos países que são perseguidos politicamente pela denominada Guerra Fria, como é o caso de Cuba e alguns países da África. Na comunidade da ARPANET, muitos componentes finais do que a arquitetura da Internet estavam sendo instalados. Em 1º de janeiro de 83, adotou-se oficialmente o TCP/IP como novo padrão de protocolos de máquinas para a ARPANET, e todas as máquinas tiveram que migrar do protocolo NCP, Network Control Protocol, para o TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. E de 90 a 2000, o principal acontecimento
Foi o início do funcionamento em grande escala da www, nossa World Wide Web, que levou a internet para os locais mais remotos possíveis, inclusive as residências e empresas, conectando milhões de pessoas em todo o mundo à internet. A web serviu também como plataforma para a habilitação e a disponibilização de centenas de novas aplicações, inclusive negociação de ação em bolsas de valores, serviços bancários online, serviços sofisticados de multimídia e serviços de recuperação de informações e disseminação do comércio eletrônico. Nessa década, a pesquisa e desenvolvimento de redes de computadores foi bastante intensa, com destaque para os roteadores de alta velocidade e roteamento. Bom, gente, nossa aula introdutória então é isso. Primeira aula de um total de 4. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar um comentário aqui no vídeo, ou então entrar em contato no e-mail eliaskiovato@hotmail.com. Muito obrigado, até a próxima.